A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos amados e ouvintes da palavra de Deus. Quem vos saúda aqui é a pastora Nadir. Bem-vindos à casa. Amados irmãos, eu não poderia me calar, né? Glória a Deus acerca da verdade do Senhor Jesus Cristo nesses dias que estamos vivendo, sobre essas eleições, sobre estas coisas que vêm acontecendo. Amados irmãos, eu estou sem palavras. Estou sem palavra. Estou perplexa nessas eleições, nesse tumulto que está acontecendo na nossa terra, Brasil. Glória a Deus. Deus permite isso para mostrar como a igreja está enganada, iludida, arrasada pelo o espírito do engano. Nós vemos aí, amados irmãos, que a bola de cristal de alguns profetas entrar em curto-circuito, não é? E eles ainda estão aí querendo profetizar o engano e a mentira. A gente vê que essas profecias não tem nada de Deus. Irmãos, eu não estou aqui para atacar ninguém, eu estou aqui só para atacar o engano da igreja a se envolver em política. Porque é um engano e os crentes caíram. Os cristãos do Brasil, vou falar só da nossa terra, os cristãos do Brasil caíram nesse laço de Satã. Mas aqui a nossa igreja, a irmã Nadir, não cai não. Estamos calçados na palavra de Deus. Estamos calçados com a palavra. Nós vivemos a palavra, muitos se escarnecem de mim. Sim, pastora Nadir, a escarnecida da internet, a escarnecida do YouTube. Mas nós aqui pregamos a verdade. Que tudo isso aí é mentira que disseram. Mataram a alma desse homem com profecias. Como que esse homem vai acreditar nos profetas agora, nos pastores, idiotizados pelo capeta, né? Que profetizaram que ele ia ganhar. Eles não veem o ser humano. Eles viram apenas um candidato à presidência que poderia dar-lhes alguma coisa, como se ele fosse o pastor de todos nós e nada nos faltaria. Quando Jeremias fala aqui, vou ler de novo, no capítulo 17, verso 5, que diz, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esse movimento agora, depois dessas eleições, é para tirar a atenção, o Satanás com estratégia, para tirar a atenção dos cristãos, para se preparar para o arrebatamento. Quem é que está lembrando agora do arrebatamento? Vê a estratégia do diabo, não é? Colocando arruaças na vida da igreja, dos crentes, para sair às ruas, chorar nas ruas, com cara de derrotados. O diabo está aplaudindo isso no inferno, com certeza. Porque isso é o engano do se envolver com política, amados irmãos. Não creia nisso. Porque Deus não interage com políticos. Nós vemos lá o povo na época de Saul pedindo um rei e Deus se chateou muito. Deus ficou chateado, sim. Porque ele era o rei. E ele disse ao povo, não basta que eu seja o vosso rei? E o povo disse, não, nós queremos um rei como todas as nações. E Deus permitiu. Deus não coloca ninguém lá, colocou sim. Outorgou e assinou-se alguns para ser rei. Porque Deus, ele não gosta de política, ele não está na política. Ele permite. Glória a Deus. Ele não queria dar rei para Israel. Ele queria continuar sendo rei de Israel. Aí nós vemos o povo, no sentido figurado, falando em parábola.
querendo as urnas por Saul. E Deus lá, quando quebrou o reino dele, que ele fez coisa errada, né? Contra Deus, disse, achei Davi, um homem segundo o meu coração. E mandou Samuel ungir rei. Porque o reino de Deus não é político. Não é politicagem, não é parlamento. O reino de Deus é monárquico e teocrático. Glória a Deus. Ele não se envolve em política. Agora o Senhor tem o controle. Tem o controle sobre os homens. Porque Cristo, no monte da sua ascensão, quando ele foi assunto ao céu, ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Deus permite os homens entrarem na política, permite que cada país tenha o seu chefe de Estado ou o seu rei, mas o foco da igreja não é isso, é o reino milenar, é proclamar o reino de Jesus. E eles misturaram as coisas, confundindo hoje na nossa terra alhos com brugalhos. Glória a Deus. Que a sua mente, você que me ouve, esteja aberta à persuasão da palavra de Deus. Que a sua consciência, amado, amada, esteja cativa à palavra de Deus. Glória a Deus. O Espírito de Deus está nas urnas. O Espírito de Deus vai lá apertar os números. Não que Deus não tenha controle. O controle é dele sobre a terra. Quando Satã disse a Jesus, no capítulo 4 de Mateus, ele fala da tentação, ele diz, ele oferece todos os reinos do mundo a Jesus. E Jesus, mais para frente, diz aos seus discípulos, o meu reino não é deste mundo. Então não é o Espírito dele que vai lá nas urnas. É nós. A carne e o sangue apenas cumprindo o nosso dever cívico. Ele não mandou a igreja dele, meus amados irmãos, avorar a bandeira. Para ninguém. Nessa terra. Principalmente de politicagem. A nossa bandeira é o evangelho. Veja aí a cara desses pastores que a bola de cristal entrou em parafuso. Curto-circuito. Estão tudo com cara de lolô, de peroba. Tudo com cara de peroba. Glória a Deus. Aí Deus não interage. Depois do Calvário para cá, Deus, qual é o político que Deus interagiu? Qual é o rei que foi ungido para governar Israel? Qual é os profetas que vai ungir rei para Israel no tempo de hoje? Isso foi lá no Velho Testamento, nos tempos antigos. Do Calvário para cá, qual foi o apóstolo que ficou do lado de político? Qual foi o apóstolo que foi lá falar que Deus estava colocando em Roma algum imperador? Quem foi? Deus pode mostrar, pastor Nadir, quem vai subir a rampa? Pode. Mas guarda para você, profeta. Deus me mostrou tantas coisas. Deus me mostrou que o Trump não ia ganhar. E teve vários profetas aí dizendo no YouTube que o Trump ia ganhar. Eu não falei nada porque isso não interessa. Deus me disse que o Trump era assassino, sanguinário. E que ele não ia mais governar naquela terra. Naquela época que ele estava disputando com o tal do Biden. Porque Deus tem o controle do sistema. Satã disse, tudo isso te darei se prostrado me adorar. Os reinos, o sistema é do diabo. Que está numa preparação para todos entregarem o seu poder ao anticristo. Onde que Deus está nisso? Isso é coisa de homens. Isso é coisa de homens. Politicagem, Deus não está nisso. Agora, é permitido, mais uma vez enfatizo, é permitido por Deus. E ele mostra ao seu povo, mas fica para nós. Ou seja dito somente dentro das igrejas. Porque numa plataforma como esta, vem um, vem outro, confundiram a mente dos brasileiros, confundiram o próprio presidente do Brasil, que mataram a alma desse homem. A alma desse homem está morta. Que Deus mostrou. Ele não acredita mais em profeta, em ninguém. Está morta.
por causa de profecias. Tá vendo como os profetas matam as almas? É assim. Glória a Deus. Deus pode mostrar quem vai ganhar. Pode mostrar hoje quem vai ganhar em 2026. Mas e daí? A política continua a mesma coisa. Todo esse sistema é Satã que manipula. E Deus tem o controle dele. Porque Cristo disse, é-me dado todo o poder, e quando ele diz isso, é todo o poder, do céu e na terra. Mas no tempo da graça, ele não põe ninguém lá, ele permite. Se Deus estivesse em política, aquele da Coreia do Norte que mata meio mundo não estava lá. Esse Putin não estava lá. Porque o reino do Senhor é de justiça. A base do seu trono está escrito num dos salmos que é justiça. Glória a Deus. Deus vai estar com um homem que mata criancinhas com bombas, com rifles e outras armas. E todo o sistema de política é esses demônios aqui que eu vou ler essa palavra para você. Glória a Deus. Apocalipse 17. Que diz assim, Apocalipse 16, meus irmãos. O verso é o 14. Esses demônios aqui, esses que estão no sistema de politicagem. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro, presta atenção, os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Leia de novo comigo. Vão ao encontro dos reis, que Deus não chama ninguém de presidente. Todos, até os papas, ele chama de rei. Quem domina sobre os outros, para Deus é um rei. Seja papa, tá entendendo? Abra os olhos. Papa tem o mesmo político, a Igreja Católica tem o mesmo sistema da política. Glória a Deus. E o Vaticano é um país, tem moeda própria e bandeira e soberania, como um país. Então Deus chama de rei. Não se espante dentro do Apocalipse quando Deus chama de reis. Esse espírito da rã, né? Está aqui no verso 13, na parte B do versículo. Vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rã. Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, quase vão ao encontro dos reis de todo mundo. Esses demônios estão na mentalidade dos políticos, para os congregar contra Israel e contra Cristo, na batalha do Armagedon. Não importa se o presidente vai morrer amanhã ou depois, ele vai agindo, porque nem o demônio, nem o chefão do inferno, nem seus demônios, sabem dia e hora que Jesus vem buscar a igreja. Eles não sabem. Nem o próprio Cristo, como eu vi no céu, não sabe do dia nem da hora que ele vai vir buscar a igreja. Então, eles estão num preparo na mente de presidentes e reis, viu? E das religiões falsas, para os congregar para a batalha do Armagedon na grande tribulação. Viu, irmãos? Glória a Deus. Então, como Jeremias fala, lá no capítulo 17, maldito o homem que confia no homem, não confie. Glória a Deus. Não confie, porque eles não estão lá com o Espírito Santo como seu mentor espiritual ou intelectual. É os espíritos da rã que estão manipulando na terra os políticos para mudar-lhes a mente, as mentalidades, as mentes. Glória a Deus. Para a batalha do Armagedon. Glória a Deus. Leia a Bíblia, igreja não pode ter mistura.
Paulo ensinou a todos nós e a Timóteo a orar por eles. O nosso dever, glória a Deus, é orar por eles. Lá em Romanos 13 fala das autoridades constituídas. Sim, Deus constituiu autoridade, sim. Mas é pela sua vontade permissiva. Glória a Deus. Ele permite, mas a autoridade máxima é Jesus. O reino que nós temos que pregar é Cristo. Literalmente o capítulo 13 de Romanos enfatiza, glória a Deus, que nós temos que ser submissos a toda autoridade, porque essa é a vontade de Deus. Mas no reino milenar, os homens, glória a Deus, e nós, a igreja, estaremos submissos só a um reino. E é este reino que eu e você temos que pregar. É neste reino que nós temos que depositar a nossa confiança, e não no dos homens. Muitos estão aí, caíram no laço de Satanás, estão com a sua fé abalada. Só Jesus agora para reestruturar o coração desse povo, que se diz evangélico. E esse povo, essa mídia toda, esses repórteres, igualam todos os pastores. Eles não sabem separar o joio do trigo. Eles não sabem. Eles pensam que todas as igrejas evangélicas estão envolvidas nisso. Estão envolvidos na revolta dos caminhoneiros. Estão envolvidos nisso, nos protestos nas ruas da cidade. Nós não. Porque nós não levantamos bandeira para a política. Nossa bandeira é o evangelho. Eles não sabem separar o joio do trigo. Acham que todos os pastores são iguais. Mas aqui não, nós não somos. Essa igreja prega a verdade e vive a verdade 24 horas por dia. Glória a Deus. Lembrando, meus irmãos, não deixe o pavor ou os rumores, por causa desse novo governo que vem aí, abalarem a sua fé. Se a sua fé está em Jesus Cristo, ela não pode ser abalada. Por quem entrou no governo ou por quem saiu. Viu? Porque o reino do Senhor é um reino de justiça. O que mais nós vemos nessa terra é injustiça social. Homens ganhando salário altíssimo. Por que eles não baixam o salário deles lá nas câmaras escondidas, nos palácios? Os salários deles são exorbitantes. O que nós ganhamos com isso em Dajú? Tudo é o mesmo, desde que eu me entendo por gente, tudo dá no mesmo. O salário mínimo sempre foi essa coisa que está aí. Nunca acompanhou a inflação. Tudo dá no mesmo, tudo são farinha do mesmo saco. Entra governo, sai governo, é tudo a mesma coisa. Porque é o sistema do diabo da rã, que Satã ofereceu a Cristo na tentação do deserto. E ele mais tarde disse, o meu reino não é deste mundo. Ele mandou a resposta depois. A primeira resposta para o diabo foi, adorarás só a Deus e só a Ele servirás. Não adorar a política. Foi essa a primeira resposta. A primeiríssima resposta de Cristo, quando o diabo ofereceu os reinos do mundo, e ainda disse, porque tudo isso é me dado, foi me dado. O sistema do mundo, da política, foi dado. É esses demônios que ele soltou de rã. Foi ele que soltou no mundo. Para mudar a mente dos homens na política. Para ir moldando os homens até chegar no dia que ele vai vir de corpo presente governar a terra. Que o diabo não está de corpo presente, é o espírito dele que governa o sistema da terra. Na época do anticristo vai ser ele mesmo, em corpo presente, encarnado em alguém, em algum corpo. Ele vai estar de corpo presente. Então nós vamos confiar nesse reino horroroso. Olha o que Deus vai fazer com tribunos, com políticos, aqui em Apocalipse capítulo 6. Glória a Deus. No verso 15. Que diz assim, e os reis da terra, os políticos da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos,
das togas e os poderosos empresários, banqueiros, que dominam sobre o povo e que regem também a cabeça deles. E todos livres se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Que tem a lei na mão para fazer e não faz, que o diabo não deixa. O sistema não deixa eles melhorarem a vida de ninguém. Glória a Deus. É sempre a mesma coisa. Agora, Deus tem o controle de tudo. E a igreja ora. Fui criticada aí por algum comentarista que disse: meu Deus, a igreja é soberana. É porque ela pertence ao soberano. A igreja é soberana porque as portas do inferno não prevalecem sobre ela. Eu estou falando da igreja santa. A igreja que não se corrompeu com o sistema mundano nem se politizou. Estou falando da igreja que anda de cara limpa, sem maquiagem. Glória a Deus. Eu estou falando da igreja que já desceu do salto alto e calçou as sandálias da humildade e se submete à palavra de Deus. Está submissa à palavra e a Cristo. A igreja é soberana sim. Ela não vai ser destruída por ninguém, por governo nenhum. Glória a Deus. Deus venceu a Inquisição com a peste negra. Isso eles não contam no livro de história. Deus venceu a Inquisição na época que houve essa Inquisição de matar na fogueira, que padres e papas mataram milhões de cristãos na fogueira por não quererem a fé deles, a fé católica. Deus venceu a Inquisição e a igreja sobreviveu. E a igreja sobrevive. Então ela é soberana. A igreja que não se curva para se corromper junto de político, de quem quer que seja. A igreja que não se encurva ao ecumenismo, que é coisa do diabo. Deus não põe um político lá, um cristão na política, por quê? Deus não permite, não quer. Porque ele tem que governar e agradar todo mundo. E Jesus não agradou a todos, nem vai agradar a todo mundo. Glória a Deus. Um presidente, um governador, ele tem que agradar a todos. Tem que pedir voto a todos, a macumbeiros, a feiticeiros, a satanistas. Onde que Deus está nisso, meus irmãos? Deus tem o controle disso, mas ele não está nisso. Que se eu e você orar, quando os políticos tiverem danadinho, e nós orar e jejuar, quando eles estiverem fazendo leis injustas, o Senhor revoga. Por causa da oração da igreja. Por isso que Paulo manda Timóteo orar por todos os homens. É o nosso dever. Para Deus controlar, pôr as rédeas, encurtar a rédea, puxar a corda, como Deus me falou que vai bradar lá na Coreia do Norte, naquele governo que está lá. Ele tem me revelado isso. Porque ele está no controle. Ele tem o controle das coisas. Deus nunca vai perder o controle da terra, irmãos. Aí ficam falando mil coisas, botando pavor nos outros. Não fica apavorada. Agora vai ter casamento gay na igreja. Falta de conhecimento, falta de leitura. O homem pode falar o que for contra a igreja de Deus. A última palavra quem dá é Deus da sua casa. Deus é quem domina a casa dele. Pastora Nadim me perguntaram, se os pastores são obrigados a casar gay e lésbica. Para começar, a igreja não é cartório. Igrejas não emitem certidão de casamento. O que se faz é invocação de bênção. Porque o que serve para Deus é o que está escrito em Romanos capítulo 7. A lei. O casamento válido para Deus é o que está na lei do seu país.
A mulher, lá está escrito, está ligada pela lei ao marido. De forma que se for de outro homem é considerada adúltera. Igreja não faz casamento, não emite certidão de casamento e nem de união estável. E nem certidão de divórcio a igreja emite também. A igreja não é uma instituição de jurisdição de cartório. É umas bobagens que se falam contra a igreja que não tem tamanho. Não tem cabimento. Que se a pessoa para casar até hoje em dia na igreja católica já tem que ter passado, casar entre aspas, porque o padre ali só está dizendo que está abençoando. O pastor também só está abençoando o casal. E o casal tem que trazer a certidão de casamento, já do católico, já casado, para o pastor ler em público. Então é umas coisas assim que é para colocar pavor, descrença, falta de fé, desespero. Aqui não. Aqui Satanás não canta de galo e nem me engana, não. Porque meus pés estão firmados na palavra, eu estou calçada na palavra. Eu posso até ser feia, mas tenho os pés formosos. Como disse Isaías, quão formosos são os pés dos que levam boa nova. Então não fique acreditando na bola de cristal desses profetas que estão aí falando coisas que não condizem com a realidade bíblica, que não batem com a palavra de Deus, não tem futuro nenhum, cai por terra. Deus não promete, não faz promessa ocas, nem dá certezas vazias para ninguém. Ainda bem que está escrito, olhe para os montes de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, Salmo 121. As nossas bênçãos são individuais, não precisamos de política, de nada disso, para ser abençoados. Para nós ser abençoados, nós só precisamos de Cristo. Ele é Deus provedor. Esse sim te dá tudo, te dará tudo, proverá tudo. Com graça, com calma e sem dolo, sem engano para a nossa alma. Viva Cristo. Viva Cristo mesmo. Sim, um viva. A gente vai lá, viva Cristo e não os reis da terra. Viva, viva Cristo. Viva. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Essas bandeiras estão aqui atrás de mim só em honra. A terra que Deus estabeleceu, a igreja nessa terra. Se nós for para outros países, a igreja foi estabelecida lá. Vamos colocar a bandeira da terra lá, porque Deus nos deu aquela terra. É uma honra só. Agora nós vamos orar por esse novo presidente. Vamos clamar pelos presidenciáveis da terra, pelos tribunos, magistrado. É o meu dever e o seu clamar para Deus tomar o controle de tudo nas mãos dele. Amém, amados irmãos? Espero que esse vídeo seja esclarecedor para você. Leia esses versículos e medite que nós lemos. E vamos confiar no governo do Senhor Jesus Cristo, na nossa vida, casa e família. A paz do Senhor Jesus Cristo.